Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, iniciamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, queria avisar vocês aqui do evento que o Farol da Democracia, www.faroldademocracia.org, estará promovendo no dia 25 de abril, sábado, das 9 da manhã às 13 horas, no auditório do terceiro andar do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, sob o título A UNO América e o Eixo do Mal Latino-Americano. Esse é praticamente o lançamento público dessa organização, a UNO América, criada por iniciativa do Alejandro Penha Esclusa, para fazer face, na medida do possível, ao Foro de São Paulo em escala internacional. Uma iniciativa altamente meritória, que só não foi feita antes por falta de apoio. Mas agora, graças a esta força da natureza que é o Alejandro Penha Esclusa, a coisa começou. Então, do evento participarão como apresentador o Jorge Roberto Pereira, que é o fundador e presidente do Farol da Democracia, e como palestrantes o próprio Alejandro Penha Esclusa, a Graça Salgueiro e o Heitor de Paula. Há apenas 200 lugares e a inscrição custa R$15. A inscrição em reserva pode ser feita através do e-mail lspenitente@faroldademocracia.org. Se não decoraram, escrevam simplesmente para o Farol da Democracia ou procurem o link na página www.faroldademocracia.org. Falando em Farol da Democracia, o site está inaugurando 2 novas sessões. A primeira chama-se Ideal Universitário, dirigido pelo Conrado Machado, e destinado especialmente ao público universitário que está insatisfeito com essa porcaria de educação que estão recebendo no Brasil. Agora, se está insatisfeito mesmo, você vai gostar mais da segunda sessão, que está sendo inaugurada essa semana, que é Educação e Ensino, dirigido pelo professor Luiz Farias. Luiz Farias é um dos camaradas que mais entende educação no Brasil e que tem estudos ali comprovando que este método construtivista adotado já, creio que há 30 anos no Brasil, ele não só emburrece as pessoas, como induz desvios de conduta. E há até uma relação, no Brasil pode-se estabelecer, gente, uma relação entre escolaridade e criminalidade. É um negócio incrível. Quanto mais aumenta a escolaridade, mais aumenta a criminalidade, porque a escola induz as pessoas à criminalidade. Induz de propósito, não é por erro, não. O apoio que a Secretaria de Educação deu àquele sujeito que tocou fogo no cabelo da professora e que está dando agora essa que derrubou a professora da escada, é a coisa notória, bandeirosa, é evidente. Esses chamados pedagogos brasileiros são todos uns criminosos, deviam estar tudo na cadeia, porque eles estão lá para ensinar a criança, né, vamos dizer, primeiro a excitar sexualmente as criancinhas desde pequeno. Que era o programa, eu me lembro que tem uma seita chamada Menino de Deus, Love Family. Eu assisti uns documentários em que a filha do fundador da seita denunciava que o pai promovia cenas de sexo grupal com garotos de 4 anos. Tá certo? Então, enquanto não chegar aí, essa seita Menino de Deus, ela se tornou, de certo modo, o modelo da educação brasileira. Porque o objetivo é esse, é excitar sexualmente as crianças, fazer das escolas um local de encontro para a prática, sobretudo do sexo homossexual, tá certo? E, em suma, enlouquecer as crianças. Então, bom, se o sujeito virar homossexual, fala, bom, dos males o menor, mas eu creio que vai virar bandido. Tá? Muito bem. Agora, em segundo lugar aqui, eu não posso deixar de noticiar esta coisa. Recebi aqui uma carta da minha amiga Ana Prudente, né? Dizendo o seguinte: quando Lula, na semana passada, declarou na reunião com Gordon Brown que a culpa da crise econômica era de gente branca e de olhos azuis, embora eu tenha os olhos verdes, ele me atingiu em cheio. Me atingiu porque sou uma cidadã que cumpre suas obrigações e segue a respeito à Constituição do seu país. Fora que, literalmente, o senhor Lula cometeu crime de racismo, com a afirmação que fez em rede internacional. Não o fez em seu gabinete particular via escutas ilegais, que é hoje o costumeiro por aqui. Então eu
imediatamente decidiu entrar com um processo contra esse que, antes de ser presidente, é o cidadão brasileiro. Bom, então eu fui buscar apoio de todos aqueles advogados que vivem falando, né, contra o regime e tal. Olha, todo mundo pulou fora, todo mundo pulou fora. Quando ela propôs uma ação popular contra o presidente, todo mundo começou a arrumar desculpas para a fala do Lula. Não, mas não foi racismo, isso foi apenas um agafe, etc. Você veja a duplicidade de critério que vigora no Brasil. Quando o Bornhausen falou aquele negócio de raça petista, por unanimidade, toda a esquerda disse que era crime de racismo, embora obviamente não fosse, porque está usando raça como figura de linguagem para designar um grupo que não é racial, que não tem nenhuma unidade racial e que não pode ser definido como raça, que é um partido político. Mesmo assim, não, é crime de racismo, e aquele vagabundo daquele Emir Sader, né, entrou com processo contra o cara e a esquerda inteira apoiou. Agora, neste caso do Lula, note bem, analise o que o sujeito falou. Ele está lançando sobre uma raça a culpa dos malefícios caídos sobre todas as outras e sobre ela própria. Ou seja, você está imputando um crime a uma raça. Meu Deus do céu, isso é nazismo puro. Não tem como explicar isso, porque tem uma outra pessoa que entrou com uma interpelação judicial. Interpelação judicial é fraquíssimo. Interpelação judicial serve para o sujeito chegar lá e dizer, não tive essa intenção, etc., e botar panos quentes. Tá certo? Mas diga ele o que disser, isso aí não tem explicação, isso é a mancha de batom na cueca, ele está... O sentido da frase é, obviamente, incitar o ódio a uma determinada raça. Não tem explicação. Aqui, brasileiros, todos vocês líderes, supostamente conservadores, liberais, todos vocês, cada um de vocês tinha que entrar com um processo contra o homem que falou isso. Vocês têm obrigação de fazer isso. Olha aí, turminha da igreja, né? Os valentões, aí, os Rodrigos Pedrosos e os outros. Cadê vocês, porra? Tá certo? Como é que vocês permitem uma coisa dessa? Agora, se o inimigo fica procurando nas suas frases qualquer elemento remoto de racismo ou de qualquer outra coisa para poder te incriminar, e cada vez que ele comete um crime, você, ao contrário, fica procurando meio de disfarçar e inculpar, então é o seguinte, você está do lado dele. E todos esses advogados que a Ana disse que procurou e que não quiseram colaborar, estão obviamente do lado do Lula, estão do lado do Foro de São Paulo, estão do lado do comunismo. É óbvio. É como esses meninos igrejeiros que dizem que estão ocupados com assuntos espirituais, tá certo? Também estão do lado do comunismo, isso é uma coisa óbvia. Porque, olha, eu me lembro até os anos 60, o que a igreja faz. A massa de iniciativas da igreja contra o comunismo no mundo era uma coisa gloriosa. Eram publicações, eram congressos, eram filmes, eram conferências, eram livros. Assim, era um ataque maciço. De repente tudo isso parou. E essa molecada hoje não sabe disso. Então imagina, né, a igreja na qual eles foram criados, ela nem se preocupa com isso. Então para eles isso também não existe. Quer dizer, eles estão medindo a igreja de antigamente pela igreja que eles conheceram, que já é uma igreja enfraquecida, vendida, prostituída, e que para eles constitui o modelo normativo. Então, quando a gente diz que a igreja simplesmente deveria voltar a fazer aquilo que fazia até os anos 60, ele diz que eu é que sou maluco, quero transformar a igreja num think tank comunista. Então vocês são os ignorantes. Né? Quer dizer, se eu quero transformar a igreja num think tank comunista, imagina então o que fez o cardeal Mindszenty, da Hungria, que passou a vida combatendo o comunismo. Imagina o que fez toda aquela gente que participou em 1964, a igreja organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que derrubou o governo João Goulart, que era um governo corrupto, ladrão, safado, que acobertava a guerrilha cubana. Tinha que ser derrubado mesmo. Era muito certo tirar aquele sujeito de lá. Tá certo? Foi a igreja que fez isso. Será que a igreja estava exagerando aquele extremismo de direita? Quer dizer, os bispos cardeais estavam todos errados até a década de 60 e depois, quando se venderam para o comunismo, é que passaram a ser a igreja normativa, certa? E quem quer fazer como se fazia antigamente é radical, é louco. O que é isso, pô? Peraí, tem alguém no telefone aí. Então, peraí, antes disso. Ana Prudente, tem todo o meu apoio. Ela diz, racismo é crime imprescritível. Tem que ir em cima disso. E não é um processo. Tem que ter milhares, gente. Tem que ter milhares. Se vocês não fizerem isso, olha, não venham olhar para a minha cara, porque o primeiro sujeito que soube disso, e o primeiro brasileiro que estando aí, e tendo meios de fazer um processo, sendo o advogado, ou
ou um líder industrial, um líder sindical, tá certo? Um líder cultural, e não fizer nada perante isso, não venha olhar para mim que eu cuspo na sua cara. Tá ouvindo bem, seus vagabundos? Se você... Olha, note bem. Quando eu fiz o apelo aqui pelo programa para que ajudasse o Júlio Severo, que estava sendo perseguido, sofrendo perseguições horríveis, e ninguém nessas igrejas evangélicas se manifestou, quando pessoas avulsas, organizações evangélicas, organizações católicas não fizeram nada, vocês são tudo um bando de filha da puta, isso aqui vocês são, porra. Vocês são uns canalhas, todos vocês aqui, pastores, padres, bispos, cardeais, vocês não valem, não é com o que comem. O que vocês do ano passado, 10 anos atrás, vocês não valiam o que comem, agora vocês não valem o que peidam, tá entendendo? Não apareça na minha frente que eu custo na sua cara. Então, todos os que se omitiram no caso do Júlio Severo e todos os que se omitiram num caso desse não valem nada. Eles são piores do que os comunistas, porque os comunistas pelo menos estão tirando alguma vantagem nessa. Agora esses caras, eles se acovardam e buscam acomodação até em prejuízo próprio. Quer dizer, eles se sacrificam perante o Deus comunismo. O sacrifício que eles não fazem para Deus, eles fazem para o comunismo. Olha, né? Quando Deus lhes impõe uma situação difícil, os deixa sem dinheiro, os deixa doentes, etc, etc, eu garanto que por uns momentos eles pensam coisa contra Deus, porque todo mundo pensa, eu também penso. O próprio Cristo na cruz falou, pai, por que você fez isso comigo? Não é natural. Agora, quando o comunismo sacaneia vocês, tá, não, foi por boa intenção. Porra, e depois vão dizer que vocês são contra o comunismo? Vocês são contra o comunismo? Como o Frei Beto diz que é contra o aborto. Quer dizer, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor. Acabou de publicar um artigo dizendo que tem que liberar o aborto, etc. E olha, o cara ainda se faz de inocente. Não, porque a igreja, diz ele, nunca teve uma posição clara contra isso. Porque, olha, São Tomás diz isso, Santo Agostinho diz aquilo, o outro diz aquilo. Ele está querendo enganar vocês. Diversidade de opiniões sempre existiu na igreja, não sobre isso, mas sobre todos os assuntos. Na igreja, esses assuntos se discutem durante séculos. E cada um tem lá a sua opinião. Até que chega uma hora que tem que tomar uma decisão, e daí o Papa toma a decisão. E daí todos os que tinham opiniões diferentes seguem agora a orientação do chefe e não pode mais voltar atrás. Quer dizer, a sentença do Papa, ela não é um negócio que impede a discussão, ao contrário, é o resultado de uma longa discussão. A igreja acumula experiência e conhecimento e examina a questão por todos os lados. Quando criou aquela massa crítica, tá entendendo? Quer dizer, a questão já está examinada com toda a dialética possível, daí tem que chegar a uma conclusão. Daí o Papa diz, é isto. Daí acabou. E quem tinha uma opinião diferente, agora segue a do Papa. Mas esse São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino que tinha uma dúvida quando né, começar propriamente a vida humana, ele tinha uma dúvida. Agora, se o Papa decidiu, o São Tomás de Aquino, no dia seguinte, pronto, acabou, não se discute mais isso. Que o São Tomás de Aquino não é nenhum Frei Beto, nem nenhum Leonardo Boff, para ficar enchendo o saco do Papa, tá entendendo? O Papa decidiu, acabou, porra. Porque a pessoa precisa entender como funciona a igreja. A igreja não é uma ditadura. Se existe um exemplo de discussão democrática, é o exemplo dos concílios das discussões dentro da igreja. E com uma paciência enorme aguenta todas as opiniões, todas as diversidades de opiniões, até opiniões absurdas, até opiniões heréticas circulam lá dentro, tá entendendo? Até isso, às vezes, durante décadas, durante séculos, até que chega uma hora que tem que tomar uma decisão. Muito bem. Quem está na linha aí? Alô, doutor Olavo? Eu não sou doutor. Tudo bem? Ô, doutor? De professor. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre política. Uhum. Gostaria de saber o que um conservador de verdade deve fazer. Quem que ele deve votar? Ele não deve votar, ele deve integrar um desses partidos. Até Peraí, então denominado. Eu entendo o que você está falando. Peraí, o som não está muito bom, você está falando muito depressa. Fale mais devagar, com calma, e daí eu entendo. Beleza. O que um conservador de verdade deve fazer na esfera política? Ele deve deixar de votar, deve participar de algum partido que está sendo montado para defender a causa conservadora. O que ele deve fazer? Partido não tem. Agora, você pode... Tem alguns. Você pode entrar no partido, com a ideia de reformá-lo por dentro, de restaurar a moralidade lá dentro. Você pode entrar em qualquer um. Até mesmo o PT? Você pode entrar até em partido de esquerda. Mesmo? Se é para reformar, se é para corrigir, se é para fazer, vamos dizer, pregar a verdade, você pode fazer dentro de qualquer partido.
Agora, você não entra num partido comunista, porque daí se você é católico, não entra no partido comunista que você vai estar excomungado. Mas tem partido de esquerda não comunista. Você pode entrar lá e tentar corrigir o bicho. Porque ser esquerdista não é pecado, não, você está entendendo? Às vezes a esquerda tem razão. Muitas etapas da história a esquerda teve razão. Tá certo? E qual é o exemplo de política? Está 100% errada. 100% errada. Hoje só tem filha da puta, tá entendendo? Não tem nenhum que salva, nenhum exemplo de político que está atuante, que defende a causa conservadora? O Bolsonaro, algum desse gênero? Não, o Bolsonaro é maravilhoso, tá certo? Só que a especialidade dele é montar os escândalos e acusar os caras, tá entendendo? Sim. E ele é assim, é um franco atirador, ele age sozinho. Agora, tem um cara não adianta, precisa ter organizações. Você tá entendendo? Quer dizer, o Bolsonaro tem as suas capacidades e seus limites. O que ele sabe fazer, ele faz. É acusar e denunciar. Agora, isso aí não basta. Você tem que ter uma estratégia de conjunto, precisa ter organização. Organização custa dinheiro. Né? Agora, tem camarada que diz aí que, vamos dizer, eu sou contra o comunismo. Então, o senhor é contra o comunismo, mas ele não vai dar um tostão para combater o comunismo ou para salvar as vítimas do comunismo. Tá aí, ó, quando o Júlio Severo sofreu perseguição, todos esses que dizem, sou anticomunista, sou anti-gaysista, sou anti não sei o quê, não deram um tostão para ajudar o cara, porra. Como é que é isso? Então tem que juntar. Agora, para juntar, você tem que passar por cima de pequenas diferenças, tem que aprender a engolir sapo, coisa que no Brasil ninguém sabe. No Brasil todo mundo suscetível. Quer dizer, você cria uma aliança política para salvar suas vidas. Né? Daí um olhou torto, o outro já se não gosto mais. Ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca, não falo mais com ele. Quer dizer, que viadagem é essa, meu Deus do céu? A gente tem que ter inimigo para valer e os outros não são inimigos. Não pode ficar bravo com todo mundo a toda hora. Tem que aprender a se unir, pô, apesar de diferenças. Tá? Ou seja, tem que se ater ao essencial. E diferenças secundárias, esquece, deixa para depois. Tá? Agora, na semana passada, eu comentei aqui um negócio, tem uma entrevista, né, do senador Jay Rockefeller, que é o bisneto do John D. Rockefeller e sobrinho do David Rockefeller, fundador do CFR, Council on Foreign Relations. Dizendo, ele tinha dado uma entrevista dizendo que o maior risco para a segurança nacional americana é a internet. Veja você, não é o terrorismo, não é a espionagem chinesa, não é a espionagem cubana que está pululando aí em Washington, não é a espionagem russa, não é nem a máfia russa, não é o foguete do Irã, é a internet. Quer dizer, é você aí que está aí. Né? Não é a Coreia do Norte, é a internet. Quer dizer, o que é isto, porra? Né? Mas o cara deu essa entrevista e eu achei que aquilo fosse apenas, vamos dizer, né, um peido filosófico, que ele deu alguma coisa que ele falou porque achava. Mas não, o homem passou para a ação, gente, passou para a ação. Olha aqui, introduziu aqui 2 Senate Bills, projeto de lei 773 e 778, propondo o controle presidencial da internet. Quer dizer, o controle da internet vai ficar no escritório do senhor Obama. Obama, né? Então vai ter todas as informações, ele tira da internet o que ele quiser, ele põe o que ele quiser, ele cala a boca de quem ele quiser. Em suma, o que o pessoal está fazendo aqui é colocar na mão do senhor Obama um poder que nenhum presidente americano jamais teve. Uma coisa, por exemplo, veja que coisa, o sujeito é espertíssimo. Ele transferiu o escritório do censo para a Casa Branca. Antes ficava num ministério qualquer lá, tá? E, não, ficava sob o cuidado do Congresso. Ele passou para a Casa Branca e agora está sob orientação pessoal dele. Acontece o seguinte, o recenseamento aqui é o que decide zoneamento eleitoral e decide eleição, porra. Controlando o censo, o sujeito controla o resultado de qualquer eleição. E os caras entregaram isso na mão do Barack Obama, agora querem entregar a internet também. Você vê que a sede de poder desses caras não tem limite.
sobretudo desses Rockefellers. Eu já disse, isso aqui para mim é um bando de louco. Isso aqui é uma família degenerada que acredita que tem solução para todos os problemas, né? E que o mundo só não está bom porque não faz o que eles mandam, tá entendendo? Você pega um louco desse, enche de dinheiro, e ainda elege o cara senador, fala que sempre teve um senador, sempre David Rockefeller, sempre teve um ou dois Rockefeller na política, né? E daí não há limites para o dano que essa pessoa pode fazer. Agora, enquanto isso, ver aqui, a famosa questão da elegibilidade do Barack Obama, em vez dela desaparecer, ser amortecida, como os caras dizem, não, ela está crescendo. O número de processos está multiplicando. E finalmente apareceu um sujeito que fez algo que, no meu modesto entender, eu não sou americano, não sou eleitor americano, não posso dar palpite na política interna, mas os caras me perguntam, e eles perguntaram. Tem gente que isso é importante, perguntou, o que você acha? Eu digo, olha, eu acho que todos esses processos civis de elegibilidade não vão dar nada. Você tem que fazer um processo criminal por forgery, falsificação de documento. Tá certo? E também por fraude, por o sujeito se apresentar para a presidência sem se identificar, sem mostrar, aliás, escondendo todos os seus documentos. Quer dizer, o cara enganou todo mundo. E pelo menos 2 documentos que ele divulgou são falsos. O seu correspondente ao que seria no Brasil alistamento militar, não lembro como é que chama aqui, Provisional Draft, uma coisa assim, é obviamente falsificado. E aquela famosa certidão de nascimento, aquela subcertidão, cópia, né? Cópia da certidão certidão resumida que ele colocou no site, no seu site de campanha, é obviamente falsificado. Tem um sujeito que fez um relatório de 200 páginas examinando meticulosamente tudo daquela certidão e prova por A mais B que aquilo é falso. Então, finalmente apareceu um cidadão aqui, um militar, que através dessa advogada Orly Tates, que é uma verdadeira heroína, uma mulher de uma coragem extraordinária, meteu finalmente um processo criminal no Obama. É o que tinha que ter feito desde o começo, tinha que ter feito já durante a eleição, porque se tivesse um processo criminal contra um candidato durante a eleição, o cara nem era eleito. Já resolveu, só de existir o processo já acabava o problema. E depois ele ia ter que responder o processo sem poder se resguardar atrás da condição de presidente. Era o que eu achava na época. Mas acontece que nem o pessoal que mais odeia Obama aqui entendeu a coisa na época. Porque é tão grave, o que esse cara fez é tão grave, tão absurdo, que as pessoas se recusam a acreditar. Eu fico que nem o piu-piu da história. Eu vi um gatinho, será que eu vi um gatinho? Esfrega os olhos, não tem gatinho nenhum, mas não tem. Eles ficaram todos assim, tá entendendo? Agora que estão começando a acordar para as verdadeiras dimensões da coisa. Então aqui até na Estado da Geórgia organizaram um júri popular. E o júri popular é uma coisa prevista pela Constituição americana e intimando, então, o Obama apresentar seus documentos. Então tem esses dois para ter o processo criminal e tem o negócio do júri popular. Um desses vai estourar a qualquer hora. Não vai ser possível ocultar esse escândalo até o fim do governo Obama. Não vai de jeito nenhum. Eu acredito que até os inventores do Obama colocaram ele lá sabendo que isso vai acontecer. Tá certo? Porque a hora que eles quiserem, eles mesmos que abafaram todo o noticiário, ao contrário, eles mandam divulgar e daí acaba com o Obama e se livra do Obama, como se a gente se livra de um pedaço de papel higiênico usado. Muito bem. Agora, aqui, chegou aqui um... Tem aqui um artigo, como sempre, um colunista que eu sempre leio, Wes Vernon, W-E-S, Vernon, V-E-R-N-O-N, no site www.renewamerica.us. Procura lá no site, renewamerica.us, a coluna do Wes Vernon. Leiam isso toda semana que o cara é muito bom. É um velhinho, mas quanto mais velho ele fica,
mais esperto, né? Então, está falando aqui que esse negócio de espionagem soviética e cubana aqui nos Estados Unidos hoje está pior do que nunca, tá certo? Ora, ao mesmo tempo quando acontece isso, chega a notícia através do New York Times que o Barack Obama decidiu amolecer para Cuba, então facilitar as viagens para Cuba. Mas se facilita, isso facilita a entrada e saída de espião, meu saco. Ao mesmo tempo também, o Barack Obama que está pensando em aceitar a possibilidade de uma bomba atômica iraniana. Quem sabe é bom. Né? Por que combater os iranianos? Por que impedir os coitadinhos de ter uma bomba atômica? Que coisa mais injusta. Todo mundo deve poder ter uma bomba atômica em casa, tá entendendo? Né? Coreano, iraniano, etc, etc. Ou seja, é claro que esse sujeito foi colocado na presidência para desmantelar isso aqui, tá certo? E para favorecer os inimigos. Também chegou a matéria do Aaron Klein, que é outro cara muito bom, muito bom, muito bom. Eu nem estou achando aqui a matéria, tem tanto papel nessa coisa, aqui, eu até me perco aqui. O Aaron Klein, que é o correspondente do World Net Daily em Israel, ele diz aqui que, segundo altas fontes de Israel, o Obama vai mesmo entregar Israel na mão dos inimigos, tá certo? Não quer nem saber. Fala, é claro que isso vai acontecer, mas é óbvio que vai acontecer. É evidente. E esses 72% de judeus que votaram no Barack Obama vão tudo tomar nos cus, que é merecido, porque quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. O corpo e especialmente a região glútea, tá certo? O orifício anorretal. Esse é o que sofre quando a cabeça não pensa, né? Agora, alguém me pergunta aqui o que eu acho do livro, né, do tal de Andrew Keane, chamado O Culto do Amador, né? O livro ataca, né, essa efusão de liberdade cultural que aparece através da internet. Diz que a internet está bagunçando tudo, está estragando tudo, está promovendo os amadores em vez dos profissionais. Falei, ó, em primeiro lugar, eu não vejo por que seja a internet faz isso, porque todo o jornalismo faz isso há 200 anos, tá certo? Agora, o que eu acredito é que esse Andrew Keane tem alguma conexão com essa turma do Rockefeller. Quer dizer, por quê? Isso aqui é suporte cultural que o sujeito está dando a um projeto de controle da internet. Pode ser que seja uma coincidência, mas, em geral, é assim. Quando o sujeito quer, esse pessoal globalista, quando eles querem fazer alguma coisa, eles primeiro chamam lá todos os seus acólitos, né? O cordão do puxa-saco, um monte de escritor, jornalista, agora escreve alguma coisa aí que, sem me mencionar, indiretamente favoreça o meu projeto, antecipado, de maneira antecipada. O cara está fazendo isso aqui, o Culto do Amador saiu uns meses atrás, né? O começo fez um sucesso, aparece a polêmica, né? O livro não tem grande importância, eu não sei... E de repente cria um forrobodó em torno do livro e fala, opa, isso aí é altamente suspeito. Por quê? Porque são os Rockefeller que são os donos da mídia inteira aqui, tá vendo? Então, o patrão tem um projeto de lei que ele quer apresentar para controlar a internet, então, antecipadamente, já começa a publicar livro que, direto ou indiretamente, vai levar a essa conclusão. É assim que se faz as coisas. Quando as pessoas leem os livros ingenuamente, acham que livro nasce como do ar, ou nasce em árvore, não. Tem um negócio chamado indústria editorial, e quando você vê qualquer autor onde você viu a maciça onda de propaganda em torno dele na mídia, é porque está ligado aos interesses da própria mídia. Tá certo? E o interesse da própria mídia está evidentemente ligado a certas fontes de poder. Quer dizer, não são escritores normais. O escritor normal, ele lança seus livros sem um suporte publicitário anormal. Tá certo? Como tem aí no Brasil, para Leonardo Boff e Frei Beto, é um suporte publicitário anormal. Por quê? Porque tem interesse político por trás. Tá certo? E eu nunca tive suporte político nenhum. Quer dizer, os meus livros fizeram um sucesso relativo dentro de uma medida razoável. Tá certo? Por quê? Porque os leitores gostaram. Tá certo? Agora,
Quando você vê o pessoal fazer barulho além do que o livro merece, é porque tem coisa atrás, gente. Tem coisa atrás. Agora, por exemplo, alguém me manda aqui, né, falando do novo livro do Chico Buarque. Eu nem consigo, não estou conseguindo achar a nota aqui. Até esqueci o título do livro. Mas eu sei que um cidadão chamado Tibiriçá Ramalho escreveu uma nota, está aqui, uma nota tão bem escrita, mas tão bem escrita, que eu duvido que o Chico Buarque escreva como o Tibiriçá Ramalho. Está aqui no blog http sem www, observatoriodepiratininga.blogspot.com. Leiam lá a nota do Tibiriçá Ramalho, né, com o título Velho Chico. Buarque não vai além dos clichês em Novo Romance. O leite derramado. Né? Começa, é possível babar e não chorar pelo leite derramado? Sim, se o leite derramado em questão for o romance de Chico Buarque de Holanda. A imprensa paulista derramou litros de baba e tinta por ocasião do lançamento do livro. E assim vai. O Tibiriçá Ramalho é colaborador do MSM, do Mídia Sem Máscara. Então, estamos aí muito orgulhosos de você, Tibiriçá Ramalho. Você se inscreve, você sim é um escritor, não esse merda desse Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda, de vez em quando, ele tem um achado, ele combina 2 ou 3 palavrinhas direitinho, mas não faz nada de novo há mais de 40 anos, tá entendendo? Mas tem que ser mantido. Por quê? Que eu saiba, eu me lembro do tempo, tá certo, em que eu era militante de esquerda, o Chico era tido como um dos grandes contribuintes do Partido Comunista. Então eu lembro que um dia eu fui visitar um conhecido meu, que mora num conjunto residencial, não, como é que chama? Um bairro fechado, como é que chama? Condomínio, eu estou ficando gagá mesmo. Condomínio só tem 8 casas. E chego lá, né, a casa é tão imensa, que eu perguntei, o que é aqui? Aqui é o aeroporto onde a gente toma o avião para ir na casa do fulano? Não, aqui já é a casa do fulano. E na frente, bem na frente, tem outra casa do mesmo tamanho que era do Chico Buarque. Tá certo? Então, quer dizer, o homem vendeu o disco pra caramba, ficou bilionário, né? E o dinheiro dele é importante para o Partido Comunista, então é por isso que tem que ter esse oba-oba em torno do cara. Gente, vocês têm que aprender que na vida cultural, entre aspas, você tem até mais picaretagem do que entre os políticos. Escritor, jornalista, então, é pior do que político, gente. É dizer, o que ali se faz por força, vamos dizer, da criatividade espontânea, da sinceridade artística, é mínimo. A maior parte é tudo picaretagem mesmo, tá vendo? Então é picaretagem esse negócio do culto do amador, porque é muita coincidência, né? Aparece aí um intelectual argumentando contra a internet, que a internet só cria caos, bagunça e promove amadorismo, e daqui um pouco aparece lá o livro cria aquele bafafá acima dos seus méritos reais, porque afinal de contas, que grande merda o sujeito falar contra a internet. Qual é a importância intelectual que isso tem? Não tem nenhuma. Mas se cria um factoide cultural, e esse factoide cultural já prepara o ambiente para o projeto de lei do seu J. Rockefeller, né, que quer que a internet seja controlada pelo Obama. Por quê? Porque o Obama é controlado por ele. Então, também não penso que o Obama está com essa corda toda, não. O Obama é o office boy desses caras e será jogado fora no devido momento. Agora, não deixem de ler o artigo do Wes Vernon. Esse é sempre importante. E nem o do Tibiriçá Ramalho. Essas são coisas muito boas que estão aparecendo por aí. Agora, também alguém me mandou aqui um link para um vídeo que tem no YouTube que chama El Arte Nuevo de Hacer Ruínas. El Arte Nuevo de Hacer Ruínas. E o sujeito mostra o que é a Havana hoje. A Havana está totalmente destruída. Então mostra, é incrível. Mostra lá uma moça que mora num prédio, né? Onde antigamente era um hotel luxuoso, hotel Regina, né? E a moça está morando no mesmo prédio até hoje. Ela fica com saudade do tempo do hotel. Tá? Daí, pior ainda, aparece um teatro
teatro devia ser lindo, maravilhoso, enorme, totalmente destruído, e está lá o faxineiro do teatro. Ele ainda vai, ele diariamente vai lá para limpar o teatro, para limpar as ruínas, como se o teatro estivesse funcionando, e ele diz, eu ainda ouço os cantores aqui, eu ouço o Caruso, eu sento aqui e fico imaginando, na minha fantasia está o Caruso cantando lá dentro, quer dizer, o cara tem amor pelo teatro. O faxineiro, agora, o governo não tem, o governo deixa tudo derrubar, deixa tudo destruir, você tá entendendo? Porque socialismo é isso, gente, socialismo é ruína, socialismo é miséria, né? É a ruína não só física, mas é a ruína da espécie humana, é a ruína da moralidade, a ruína da consciência, tá certo? Quem quer que goste disso não presta, gente. Quando é que vocês vão entender um negócio desse, porra? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha aqui, saiu no New York Times. O presidente Obama planeja abandonar as duradouras restrições sobre a viagem de familiares e remessa de dólares para Cuba. Ou seja, vai facilitar o trânsito de espião. Como o Clinton facilitou a entrada e saída de espião chinês. O estatal chinesa deu dinheiro para a campanha do Clinton e ele gentilmente depois agradeceu. Né? Agora está aqui, alguém me manda. Está aí o seu Cristóvão Buarque. É hora de perguntar se o Congresso deve continuar existindo. Então, o cara quer fechar o Congresso, meu Deus do céu. Olha, o Cristóvão Buarque é o único sujeito, o único debatedor de que eu tive dó. Eu tive um debate com ele Você sabe que eu sempre fui impiedoso, fui cruel com esses debatedores que se metem a besta. Eu sempre fui cruel, envergonhava os caras, humilhava, punha de quatro, né? Alguns desistiam no meio e iam embora, né? É que nem o João Pedro Stedler, ele saiu dizendo, se eu soubesse que ia ser maltratado assim, eu não vinha aqui. Falei, não era para vir mesmo, desgraçado. Né? Mas o Cristóvão Buarque, ele é tão burrinho, que eu fiquei com dó. Eu até afaguei, né, a personalidade dele um pouco. Mas como é que a gente fala uma coisa dessa, porra? Mas saiu no site do Cláudio Humberto, que o homem quer fechar o Congresso, porra. Agora, ele não diz nem pra quê. Agora aqui eu recebo uma carta muito amável do Agenor Viana. Professor, sua coragem é algo extraordinário. Agradeço mais uma vez, especialmente, em nome daqueles que não faz a defesa que o senhor faz do Brasil, da religião e da verdade. Que Deus assista sempre e dê muita vida e lucidez. Muito obrigado, Agenor. A você também. Muita força. Né? Agora, alguém me envia aqui um negócio dizendo que o site do governo já está colocando lá papéis, documentos do Foro de São Paulo em papel timbrado do governo, porra. Quer dizer, o Foro de São Paulo já usa a estrutura de governo para mandar no Brasil. Né? E esta semana saiu até a declaração, né, do Foro, a declaração final do Foro de São Paulo. Olha aqui. Vamos ler aqui. Saiu no site do pt.org.br. Em 3 dias de reunião com a participação de 844 delegados de 35 países. Parentes, quem paga esta merda? Quem paga 844 passagens de avião, ida e volta e mais hotel? Em 35 países. Ninguém pergunta, é proibido perguntar. Tá certo? Eu digo quem paga. Quem paga é o narcotráfico. Óbvio que é o narcotráfico, porra. Porque verbas oficiais você não vai ver em parte alguma, né? Do governo brasileiro saiu dinheiro para... Se saiu debaixo do pano. Agora, dinheiro das Farc, é dinheiro do narcotráfico. Esses caras vendem droga para crianças nas escolas para depois pagar a passagem desses filhos das putas, tá vendo? Né? Então tá aqui a declaração final. Né? A declaração valoriza o novo momento político da América Latina, registrando que 13 países da região participam dos governos nacionais, dos partidos e membros do Foro de São Paulo. A lista dos 13 países contém Uruguai, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Venezuela. Os caras dominam a América Latina e ainda tinha, né, uns anos atrás, não tinha os especialistas, aquela
besta quadrada do Jânio Cristado, dizendo mais 2 anos atrás, o Foro de São Paulo não é nada, o Foro de São Paulo é mixaria, né? Quer dizer, como é que fala uma coisa dessa, meu Deus do céu? É gente que não estuda, gente que não quer saber da verdade, gente que emite opinião como eu emito peidos. Ao contrário, eu emito peidos com mais consciência de causa do que esses caras emitem opinião. Os meus peidos são responsáveis, entendeu? Agora, as opiniões desses caras, não. Né? Então, olha aqui, a distinção registra que, aspas, a declaração registra que as forças progressistas do continente buscam por distintas vias implementar projetos que, de acordo com as características próprias de cada país, lhe permitam encarar os principais problemas que o neoliberalismo gerou. O problema que o neoliberalismo gerou foram vocês, porra! Foi o neoliberalismo que deu dinheiro para vocês! Esse é o maior problema. O neoliberalismo criou o MST, criou o PT, tá certo? E criou o Foro de São Paulo. Porque o que vocês chamam de neoliberais, quer dizer que é a falsa direita, né? Que é um pessoal que gosta de iniciativa privada, mas no campo cultural cede tudo para vocês, tá certo? E sobretudo paparica todos vocês. Então, é isso aí, os caras ajudam vocês e depois vocês, mal agradecidos, xingam eles. Então isso aqui precisa avaliar, né? O poder do Foro de São Paulo. E para avaliar também a extensão do crime que foi ocultar isso por 16 anos, permitindo que a coisa fosse crescendo em silêncio. Claro que isso é cumplicidade. A cumplicidade do Foro de São Paulo com o narcotráfico não precisa nem dizer. Que o Foro de São Paulo é uma entidade ilegal que vive do crime, também é claro, 844 pessoas, porra! Quanto custa essa brincadeira? Como se essa fosse a única viagem, porque eles estão viajando o tempo todo, fazendo 2 publicações. Agora saiu mais uma aqui. Pátria Latina. O que quer dizer com Pátria Latina? Isso já é, meu filho, a dissolução das identidades, das soberanias nacionais para integrar tudo na União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Obedecendo também ao plano dos globalistas. A ideia do globalista é a seguinte: integração. Você dissolve as soberanias nacionais, quebra aquilo em pedaços, como estão quebrando o Brasil, com o negócio de Raposa Serra do Sol, e quilombola, etc., e ao mesmo tempo integra aquilo em unidades regionais maiores, totalmente artificiais, inventadas por burocratas. E daí, a partir das várias integrações regionais, vai construindo o quê? O governo mundial. Então, é para isso que trabalha essa gente. Né? Então, olha aqui, Pátria Latina. Olha quem está lá, Mário Augusto Jacobs-Kind. É aquele merda que uma vez queria me processar. Tá certo? Porque ele disse que eu tinha dito a mentira contra ele, que eu disse que ele era agente secreto, né? Comunista. Eu disse que ele era agente de influência. Agente secreto, você tem capacidade para ser agente secreto, ou Mário Augusto Jacobs-Kind e outro. O que é isso? Para ser agente secreto precisa treinar, precisa ter um treinamento físico. Você não tem nem isso. Para ser agente de influência, qualquer falastrão pode ser. Tá certo? E daí eu escrevi lá uma matéria dizendo o seguinte: olha, se você me acusa de ter dito uma mentira contra você, então, por favor, você não escreva 5 contra mim no mesmo instante. Tá certo? Porque esse seu processo vai virar denunciação caluniosa e tu vai pra cadeia, desgraçado. Nunca mais se ouviu falar do processo. O cara enfiou a viola no saco e desapareceu. Agora, dessa tal da Pátria Latina, né, tá lá as turmas de sempre, tá Frei Beto, Emir Sader, e tá lá o sujeito chamado Adriano Benayoun, que é um cara que se fazia de conservador e que, às vezes, esses sites até nacionalistas militares falam bem dele. O cara, pô, tá na cara, o sujeito é aliado dos comunistas, pô, vocês não se enganem, não. Né? E aí vai, quem estava lá? Tá o Argemiro Ferreira lá? Hã? Argemiro Ferreira! Nosso velho conhecido. Né? Então, olha, quando vocês verem o currículo do jornalista, se ele disser assim, olha, trabalhou na agência TASS, né? Trabalhou na agência oficial de Cuba, etc. Vocês sabem que não é jornalismo isso aí, vocês sabem que isso é agente de influência, pô. Pega todos esses caras aqui, vai ver o currículo dele, todos eles trabalharam para
para governos comunistas. Quer dizer, não são jornalistas no sentido normal. Um jornalista não pode ter compromisso com governo nenhum. Gente, o meu horror de compromisso com o governo chega ao seguinte ponto. Eu estou teoricamente aposentado no jornalismo há 15 anos. Nunca fui buscar o dinheiro. Quer dizer, mas tem direito, o dinheiro é seu. Enfia no cu. Dinheiro de governo eu não quero, nem que seja do meu direito. Agora, esses caras não, eles vivem só de dinheiro de governo, pô. E às vezes de governo estrangeiro como Cuba. Agora, olha aqui, no discurso olha que coisa comovente, que meigo, como diz. O discurso de encerramento do Foro de São Paulo, coube ao presidente nicaragüense Daniel Ortega, que pronunciou um vigoroso e contundente discurso anti-imperialista, no qual prestou suas condolências às Farc pela morte de seu líder Manuel Marulanda, o Tiro Fijo. Né? Esse tipo adorável que matou alguns milhares de pessoas, né? Que espalha droga aí por tudo quanto é escola, dando droga para as criancinhas. É um tipo, olha que coisa linda. Eu sei o seguinte, ninguém é mais sentimental do que bandido quando eles falam dos outros. Bandidos se amam uns aos outros, que é uma coisa incrível, tá, né? Dessas grandes emoções, né? De amor ao próximo. E sobretudo de indignação moral. Ninguém consegue ficar indignado quando um bandido, quando é ludibriado por outro, porra. Quer dizer, é a honra dele, é a honra de mafioso. Puta, que mafioso. A máfia perde isso aqui, é a congregação mariana, porra. E daí aqui, esse site, esse Pátria Latina, eles mesmos dizem. Nasceu do quê? De um congresso jornalista realizado em 2001, onde em Havana. Congresso jornalista em Havana é coisa do serviço secreto cubano. Não é outra coisa jamais. Não há jornalismo em Cuba, meu Deus do céu. Só há o serviço secreto. Quando é que vocês vão entender? Todos os jornais, todas as publicações pertencem ao governo e estão sob a fiscalização direta da polícia secreta. Então essa gente toda é empregadinho do serviço secreto cubano. Vamos ver. Agora, para que vocês... As pessoas se queixam, que às vezes eu mando as pessoas à puta que eu pariu. Né? É injusta a queixa, porque é o seguinte, olha aqui. Alguém me manda aqui uma notícia. A puta que pariu existe. É um bairro que fica na cidade de Bela Vista de Minas. Tem um cartão na entrada do bairro. Bem-vindo à puta que pariu. E tem ônibus. O ônibus está escrito puta que pariu. Né? Agora, vocês imaginam a situação que fica, por exemplo, padre, né? Vou rezar a missa. Onde você vai rezar a missa, padre? Na puta que pariu. Que coisa horrorosa. Agora, isso quer dizer, quando mandar a pessoa a puta que pariu, não é ofensivo, é apenas uma referência geográfica. Fica na cidade de Bela Vista de Minas, perto de João Monlevade, Minas Gerais. Tá vendo só? Pode procurar, tá lá. Você procura a de Bela Vista de Minas no guia dos municípios.com.br, você vai verificar que é a pura verdade. Então, agora aqui, alguém me comunica, um grupo gaysista decidiu antecipar a malhação do Judas, botando como Judas o arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho. Quer dizer, olha, isso aqui é dupla ofensa. Primeiro que você está expondo a toda a sua raiva, seu ódio, a uma pessoa que não fez senão cumprir a sua obrigação rotineira de arcebispo. E em segundo lugar, que você está promovendo uma paródia, tá certo, da Páscoa. Tá certo? Você está parodiando a malhação do Judas, invertendo totalmente a situação. Agora, experimenta você pode queimar a imagem do arcebispo e efir, mas se você experimenta queimar a bandeira com arco-íris, você vai ter 1000 processos nas costas. Agora, esses católicos de merda, alguém vai processar eles? Ninguém vai processar, porque eles são anticomunistas em espírito. Ora, porra, como é que é possível? Vocês vão tudo deixar o bispo sozinho levando porrada
e ficam lá rezando, tá certo? Em casa, que nem velhinhas. Velhinhas, isso é uma vergonha, tá? E ainda reclama que os 5... Olha, deixa eu aproveitar para explicar uma coisa para vocês. Né? Quando a gente manda esses caras tomar no cu, o cara pensa que a gente está fazendo isso por raiva, que isso vem de dentro de mim, que é uma expressão dos meus sentimentos. Ora, meu Deus, eu estou com 61 anos e sou um filósofo. Você acha mesmo que eu tenho alguma necessidade, tá certo, de expressar sentimentos neste nível? Ora, porra, seja um pouco mais inteligente. Né? Se eu estou fazendo isso, é de caso pensado. Eu estou fazendo isso em primeiro lugar, para mostrar para vocês. E essa gente, todos esses caras importantes, você pode xingá-los, você pode cuspir na cara deles que não acontece nada. Então, eu faço isso em primeiro lugar para provar para vocês que é um tigre de papel. Segundo lugar, para provar para vocês a diferença, mostrar para vocês a diferença que existe debate de ideias e confronto com o vigarista. Terceiro, para mostrar que, de fato, a única coisa que esse pessoal merece é o total desrespeito. Tá certo? Agora, parece que as minhas altas intenções pedagógicas não estão sendo compreendidas, porque aparece qualquer moleque de 20 anos e dizendo, não, ele é um boca suja. Tá... Ora, o que é isso, moleque? Cresça um pouco. Sabe, a incapacidade de você compreender a personalidade alheia, tá certo? Personalidade um pouco mais complexas, um pouco mais abrangente do que a sua, é um sinal de imaturidade e burrice apenas. Mas você podia usar um pouco a imaginação, falar, escuta, mas o cara é um filósofo, escreveu livros eruditíssimos, etc, etc. Por que você está xingando as pessoas assim? Será que ele é tão irracional que a coisa sai dele assim também, com a naturalidade de um peido? Você acha mesmo que é assim, é? Você ser muito burro para pensar um treco desse, pô. Esses palavrões têm um sentido eminentemente pedagógico. Outra coisa, e tem um quarto motivo, que é o seguinte. Eu sei que esses nossos oponentes, tanto esse pessoal de esquerda quanto esses falsos católicos, né, esses falsos conservadores, são todos covardes. Eles, se você os trata bem, eles se sentem encorajados. Mas se você os manda logo a puta que os pariu, né, eles pifam, eles murcham. E eles ficam quietinhos, que é tudo que eu espero que eles façam, que o único direito que eu reconheço para eles é calar suas bocas, vão pra merda. Tá entendendo? Porque se você quer exercer a liberdade de opinião, tá certo? Você, por favor, apareça com uma opinião responsável, você respeite o seu público, tá certo? Trata de estudar um pouco antes de falar. Claro, erros todo mundo pode cometer, mas falar de coisa, você não sabe nada, puxar tudo de dentro da sua imaginação, tá certo? Por exemplo, essa molecada que nem mesmo sabe o que a igreja fez até os anos 60 contra o comunismo, e que julga baseado na experiência da sua geração sem ter a retaguarda histórica. Esse pessoal está fora da realidade, está fora do mundo. É totalmente subjetivo o que estão falando. Quer dizer, não tem a medida real das coisas. Por quê? Porque não estudou o assunto. Não estudou o assunto. Se você visse a multidão de publicações anticomunistas que a igreja promoveu até os anos 60 e que depois do Concílio Vaticano II sumiu tudo, você vê que alguma coisa aconteceu. E não é por coincidência que a partir do Concílio Vaticano II a igreja entrou numa decadência engraçada, né? Um monte de católico indo embora, tá certo? Procurando a igreja evangélica ou outras coisas, tá certo? Em busca de um sinal de cristandade autêntica, que em vez desse sentimentalismo bocó, tá certo? Porque o negócio não é só teologia da libertação no sentido formal e explícito, é a mentalidade de teologia da libertação. Toda essa linguagem untuosa, sentimentaloide, bocoque dessas campanhas da fraternidade, né? Tudo isso aí começou no Concílio Vaticano II, porra. Tá certo? Antes os padres, os cardeais falavam pão, queijo, queijo. Daí começou com essa conversa mole mesmo, tá entendendo? Vergonhosa. E o pessoal, a molecada foi educada dentro disso e acha que isso sempre foi o catolicismo. E não é nem capaz de estudar um pouco. Peraí, deixa eu ver o que se fazia antes. Então, peraí, tem alguém no telefone, vamos ver quem é. Será que ainda dá tempo? Acho que não dá mais, não. Nós temos... Alô, quem é? Alô? Tá Alô, me ouvindo? quem é? Alô? Sim. Alô? É Thiago de Brasília?
Tiago de Brasília, tudo bem? Fala correndo que está acabando o tempo. Só comentando, eu sou assinante lá do Seminário de Filosofia, eu vi o senhor comentando sobre o filme Matrix, e eu fiquei espantado de ninguém comentar ali que pode fazer uma analogia com o mito da caverna de Platão. O que o senhor acha? Porque o senhor falou que o filme não faz sentido, né? Aí eu gostava do filme, eu vi o senhor falando ali, eu fiquei, olha, eu não estou vendo que o rei está nu ainda. Aquele filme, assim, ele faz aquilo que Santo Agostinho disse, o que o diabo mais gosta é quando você aumenta o poder dele. Você atribui a ele um poder que ele não tem. Quer dizer, as forças demoníacas, elas não podem, vamos dizer, criar um mundo falso, mas tão falso e tão perfeito, que aí eu te dou um negócio assim, que parece uma banana, tem gosto de banana, tem casca de banana, nasce na bananeira, né, e cresce exatamente como a bananeira cresce, mas é falso. Fala, não, peraí, aí seria criar outro universo físico, né? Isso é impossível, tá certo? E o Matrix é todo baseado nisso, quer dizer, é uma falsificação tão completa que é impossível, porque toda falsificação tem que se basear num fundo de verdade. Mas mesmo quando a pessoa experiencia essa simulação desde o nascimento, como mostra aí no filme, ela não poderia ser enganada? Ninguém pode ser enganado 100%, porque enganar 100% é autocontraditório. Enganar é tomar uma falsidade por verdade. Você está entendendo? E se não existe verdade nenhuma, você não tem como tomar a falsidade por verdade. Então não... É o famoso ditado, o diabo diz a verdade 9 vezes para poder mentir melhor na 10ª. Então fazer uma... Tudo, você que mente em tudo, não funciona, meu filho. Então, fazer uma analogia com o mito da caverna lá, das pessoas acorrentadas lá, vendo as imagens, não faz sentido nesse caso aí. Realmente não faz. O Platão queria dizer outra coisa, eu queria permitir outra coisa. O mito da caverna não pressupõe uma falsificação integral do mundo. Aquelas pessoas, elas estão enganadas sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. Isso é muito, muito importante. Quer dizer, a caverna não é uma falsificação, não é uma imagem do mundo inteiro. É a imagem de certas funções cognitivas do homem que estão prejudicadas, tá certo? Por preconceito, por hábito, etc, e que não enxerga a verdade como é. E além disso, a verdade que eles deixam de enxergar na caverna são as verdades supremas. Não é a simples presença física das coisas. Não é a banana, né? Todo mundo físico está falsificado. Quer dizer, como é que pode ser o negócio que eu estou falando? Parece banana, tem gosto de banana, tem consistência de banana, tem casca de banana e nasceu na bananeira. Mas não é a banana. Fala, não, peraí, aí também já é demais. Só que não é só a bananeira que é assim. Tudo é assim no filme. Os caras inventaram um universo físico inteiro falso. Isso é impossível. O mito da caverna é uma metáfora para verdades superiores, né? Não para... Claro, para verdades superiores que são desconhecidas, mas não é possível que o sujeito, vamos dizer, tudo que o camarada vê esteja falsificado. Isso é absurdo, intrinsecamente absurdo. Isso não contradiz somente as condições da existência física humana, mas se contradiz a si próprio. É que nem o exterminador do futuro, o cara que volta para o passado para modificar seu próprio futuro. Pronto, você acabou de atribuir ao Satanás um poder que ele não tem, ele não pode fazer isso. Nem Deus pode fazer isso. Tá certo, então, ó, brigadão aí, fique com Deus, até logo. Você também. Então, gente, olha, acabou o nosso tempo, até a semana que vem, muito obrigado.